Om Sadashiva Samaramam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vipagne Vyomavad Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharantam Agocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Boa noite, então, oficialmente. Damos início, nesse momento, ao capítulo 13, na verdade, a segunda parte do capítulo 13. Para quem está acompanhando o livro físico, a gente parou no tópico A Devoção é Livre-Arbítrio, na página 218, que é o primeiro parágrafo. Então, James diz que devoção é escolher Ishvara como objetivo. Ishvara não é um grande indivíduo que decide tudo o que acontece. Se Ishvara decidir tudo, então não há escolha alguma. Todos os conflitos surgem por escolha. Se não há escolha, não há conflito. Mas temos conflitos todos os dias. Isso significa que há livre-arbítrio. Um devoto satívico é livre para ver a si mesmo como um instrumento da vontade de Ishvara. Há muito pouco livre-arbítrio para alguém sob o feitiço de rajas e tamas. Mas a desapaixonação é uma característica do sattva, que separa o devoto dos seus gostos e desgostos e deixa claro o valor da substituição do Dharma. É muito interessante a gente voltar a olhar um pouco sobre isso, né? Porque eu acho que dá para a gente. Isso aqui também é mais do mesmo, mas aqui está vinculado a um propósito específico que é falar sobre a devoção, né? Então, ele começa dizendo que devoção é livre-arbítrio. Por quê? A devoção é uma escolha. Eu posso escolher ficar nos meus apegos e aversões, ou eu posso escolher olhar o mundo de uma forma neutra e dedicar tudo o que acontece na minha vida a Ishvara, ao campo, né? Que também sou eu, mas que é o Criador de todas as coisas de uma maneira mais ampla do que eu posso cocriar hoje, né? Enquanto Jiva. Então, assim, aqui está dizendo, dentro desse espaço que eu posso criar ou co-criar, que é chamado de livre-arbítrio, eu posso escolher ser devoto, eu posso escolher dedicar as minhas ações, eu posso escolher ser grato, né? E ter essa manifestação dessa devoção para o campo, que é Ishvara. Aí, ele fala um pouquinho aqui, né? Que Ishvara não é um grande indivíduo que decide tudo o que acontece. Porque se ele decidir tudo, então não há escolha alguma. A gente, como jivas humanos, a gente tem esse lugar do livre-arbítrio, diferente das outras manifestações aqui desse campo, né? Então, como exemplo, uma pereira não pode querer ser laranjeira, né? Se ela nasceu para dar pera, não vai dar certo. Se ela resolver ser uma pereira rajásica e desejar dar outro fruto que não seja o fruto que está vinculado ao DNA dela, né? Os animais também. Cada animal tem a sua função. Eles aceitam com devoção o papel deles, inclusive dentro de uma cadeia alimentar.
né? Então, nenhum animal pode se recusar a servir de alimento de outro animal, se isso faz parte do campo, se isso faz parte de uma cadeia, né? E nós, divas humanos, a gente tem esse pedacinho aqui de consciência que se traduz em escolha para a gente na prática. E aí dá tudo errado, né? Aí a gente sai totalmente da nossa real natureza, faz um monte de lambança e sofre, 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 e entra nessa samsara infinita de sofrimento, de reencarnação, de morte, de reencarnação e morte, porque a gente se recusa a entender e a aprender, né? Aquilo que é simples, mas que ao mesmo tempo, pelo nível de simplicidade, assusta, porque a gente, em rajas e tamas, está sempre complicando as coisas, né? E aí, assim, aqui ele diz: você pode escolher. Então, você pode escolher ser rajásico, ser tamásico ou ser satívico e estar nessa roda dármica, né? Sair da roda de samsara e ser devoto e dedicar ao campo verdadeiramente, deixar de ser o fazedor de ações. A devoção a Ishvara é um meio de libertação. O Karma Yoga é devoção, porque para praticá-lo você precisa ter devoção pela libertação. É agregar valor ao mundo fazendo o que você faz com uma atitude de gratidão, que neutraliza seus gostos e desgostos e prepara a mente para indagar. Mas a devoção não o libertará a menos que seja devoção por Ishvara, não por segurança, prazer e virtude, que são as primeiras três buscas, né? Então, aqui ele está falando que Ishvara é a quarta busca também, que é a busca por libertação, porque ele é o canal da libertação, né? A devoção é um ardente desejo de libertação. Então, às vezes as pessoas acham que para ser devoto, você tem que praticar o Bhakti Yoga, né, que é o yoga devocional. Mas aqui James está dizendo que o Karma Yoga também é uma devoção, porque se você sabe andar com retidão, se você sabe buscar o Dharma, buscar um sentido dármico em todas as suas ações, isso significa que necessariamente você está vinculado de uma maneira devocional, porque você se coloca à disposição do campo. Uma vez que você se coloca à disposição, você se submete às vontades do campo. Você consegue fluir com o campo. E o campo é Ishvara. Acho que isso está claro para vocês, né? Ishvara é o campo. Tudo que se manifesta, tudo que é manifesto em Nitya é obra de Ishvara, portanto é Ishvara. Tá? Então, uma vez que a gente se coloca à disposição de perceber essas nuances, de saber fluir com leveza ao campo e ao tudo que aparece, né, no nosso campo, a gente está de uma forma direta praticando a devoção também, porque a gente está se submetendo às vontades do Criador. Diga, Cris. Quando a gente fala em devoção, é muito fácil a gente associar com paixão, que a gente falou da outra vez, e ele fala no começo sobre se desapaixonar, né? Sim. Claro que devoção e apaixonar são coisas distintas, mas quando a gente hoje associa em devoção, a primeira coisa que vem é algo muito fervoroso, né? É um desejo muito grande, é muito sutil isso, tem que ser muito cuidadoso. Eu posso ter paixão por Ishvara, assim, por essa busca, e eu estar focado no objeto? Pois é, não, essa é a grande diferença, né, do buscador vedantino, do Sansari, que, por exemplo, quando a gente fala em devoção, principalmente considerando aqui a realidade ocidental e o domínio da religião, né, do cristianismo em especial, a gente vê
esses movimentos da religião, né, que são super fervorosos, que eles chamam, como é que é mesmo? Tem um nome específico dessa abordagem mais fervorosa. Avivado. Hã? Avivado. Então, avivado, mas tem um motivo por ser avivado, tem a pentecostal, certo? Então, esse Pentecostes, que é o equivalente ao fogo, né? O fogo de Pentecostes, é uma coisa rajásica, de uma devoção super dual, porque é uma devoção onde você está de fato apaixonado por um objeto no qual você deposita a sua salvação, como uma terceirização dessa responsabilidade, né? É completamente diferente dessa devoção aqui que a gente está falando, que é a devoção satívica. Porque aqui a gente está dizendo que, em primeiro lugar, o sátiva, ele é a própria desapaixonação, né? Porque uma vez que você não olha nem com apego nem com aversão, não tem como você estar apaixonado por aquilo. E, ao mesmo tempo, essa devoção é devoção a si mesmo, porque nós somos Ishvara. Nós também estamos manifestados aqui com essa energia, né, do ser. Então, uma vez que a gente tem essa consciência, essa relação com o campo, né, com tudo que está manifesto, ela passa a acontecer de uma maneira muito mais neutra, sem nenhum resquício desse Pentecostes, né? Dessa coisa dual mesmo, que faz parte da maioria das religiões ocidentais, mesmo as orientais, né? A gente vê mesmo na própria cultura hindu. Existem muitos hindus que são devotos apaixonados pelos devas, né? Pelos deuses. Por exemplo, os devotos de Krishna, os Hare Krishna, os devotos de Shiva, né? Eles têm uma manifestação diferente, dual, para com essas entidades. E aqui não, aqui a gente está dizendo que Ishvara e nós somos a mesma coisa, e que o campo está manifestado assim como nós, e que nós precisamos saber interagir com esse campo, com gratidão pela oportunidade da gente estar passando por essa experiência. Basicamente isso. Responde, Cris. Muito claro, muito claro. Era só para já deixar contextualizado. Sim. Devoção para Ishvara é difícil, porque o devoto precisa viver no mundo, o que implica uma certa necessidade de coisas. Se a mente está ocupada com a segurança, etc., não vai contemplar em Ishvara. Por isso, a questão de segurança precisa ser entregue a Ishvara, o que exige confiança. É aquela bela história da gente botar o pé para Ishvara botar o chão embaixo, né? Uma confiança plena do processo. E isso é extremamente desafiador nesse mundo da dualidade, né, gente? Acho que todo mundo concorda. A grande maioria das pessoas tem essa grande dificuldade, por isso ela aparece em primeiro lugar na busca, né? A tal dessa segurança. A devoção pura é o conhecimento firme. Eu sou protegido por Ishvara. Se deixarmos a direção das nossas vidas para Ishvara, significa que nós confiamos e amamos Ishvara. O Bhagavad Gita diz que se você transformar sua vida para Ishvara, ele vai cuidar da sua obtenção e manutenção. Vemos a mesma ideia na Bíblia. Buscamos conhecer o Senhor e tudo mais será acrescentado a vocês. É absolutamente verdade. Tem uma passagem, né, bíblica que fala isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais nos será acrescentado. Então, a gente vê que as escrituras, né, a Bíblia também traz muitas verdades muito similares à do Vedanta. No entanto, a abordagem dessa
desse contexto, né, a contextualização disso, dentro desses padrões religiosos, pentecostais e também, na maioria das vezes, dos casos, materiais, né, acaba distorcendo essa verdade. Mas tem muitas coisas muito parecidas também na Bíblia. A devoção está contemplando as qualidades de Ishwara. A contemplação é um fluxo constante de pensamentos semelhantes, desobstruídos por pensamentos similares. Onde quer que você veja o brilho veja brilho e aborrecimento, compaixão e indiferença, paixão e amor, discriminação e apego, tolerância e frustração, contenção e indulgência, devoção e descuido, paciência e irritação, medo e coragem, capacidade de compreensão e de ignorância, acomodação e egoísmo, satisfação e insatisfação, caridade e avareza, beleza e feiura, em si mesmo ou nos outros, você está vendo Ishvara. Ishvara é tudo que é. Compreender as qualidades de Ishvara permite que o devoto evite as qualidades negativas e cultive as qualidades que levam à devoção pura. Que incrível isso, né, gente? Às vezes a gente fala, Deus está em tudo, Deus é bom o tempo todo, né? Mas basta a gente olhar uma coisinha mais feinha que a gente sai negando tudo isso, né? Sai aversivo a tudo isso. Porque é uma programação nossa, né? Ter aversão. E é um exercício constante, diário, quebrar essa programação. Eu vejo várias manifestações através de mim mesma, em primeiro lugar, né? De aversão ainda. Ontem mesmo aconteceu uma situação e eu falei para o Mário, eu falei, incrível como eu ainda tenho aversão com esse tipo de comportamento. Né? Então, a gente precisa olhar para isso verdadeiramente. Por que que ainda existe aversão? Por que que a gente entra nesse contexto, né? Por que que a gente ainda não consegue acolher todas as coisas como elas são? Esse tipo de investigação é a investigação do Karma Yoga, que acontece diariamente e que precisa ser percebido em primeiro lugar, porque o Sansari passa por tudo isso desapercebido, né? Então, essa é uma grande diferença. Uma vez que a gente se coloca consciente dentro desse processo e disposto a trabalhar isso, a gente vai percebendo esses detalhes. E aí, quando a gente percebe, mesmo sendo uma situação aversiva, a gente entra em estado de gratidão pela oportunidade de perceber. Fala, nossa, que incrível que você é, Ishwara. Olha as coisas que você coloca aqui no meu campo, para eu perceber o tamanho dos meus vasanas, das minhas programações, né? Do meu sanskara. E ter a oportunidade de trabalhar tudo isso. Porque é óbvio, gente, se a gente está aqui encarnado nessa situação, né? Nesse nível de ignorância que é do jiva humano, terrestre, terreno, porque a gente tem uma série de coisas para resgatar, para olhar, para dissipar. Então, a gente precisa aceitar essa jornada com amor, com gratidão, né? E, nos sentindo merecedores de estarmos aqui com essa oportunidade, né, de acessar tudo isso. Então é muito lindo quando a gente começa a perceber essa beleza do erro, a beleza do engano, a beleza da imperfeição, a beleza do que não é belo no espelho, né, do que não é esteticamente belo. Adoração de símbolos. Quando você toma a realidade aparente como real, você não sabe que você é. Você sabe que há algo mais do que o que você experimenta. E você tem um certo grau de amor e respeito por ele, mesmo que não esteja claro o que é. Assim, você se torna dedicado a objetos seletivos, que o fazem lembrar. Os símbolos podem nos levar ao eu,
porque o eu está sempre presente. Não é separado de você. Quando adoramos um símbolo, Ishvara trabalha através do símbolo para fornecer as experiências e os insights necessários para nos atrair cada vez mais para ele em amor e compreensão. Olha que generosidade desse Ishvara, né, minha gente? Então, mesmo que você pense que Ishvara é alguém ou algo diferente do símbolo, o símbolo é realmente Ishvara também. Qualquer objeto que invoca o eu na forma de amor pode ser usado para obter o amor fluindo. Olha só que incrível. Os shivaístas, eles são bem ousados em relação a isso, né? Eles usam uma pedrinha, assim, uma coisa completamente diferente de uma imagem de um deus para simbolizar o Shiva, né? Porque justamente os shivaístas são os seguidores da desconstrução, porque Shiva significa desconstrução, né? Dos padrões, dessa questão da dualidade. Então é bem interessante assim a manifestação, a forma que eles se conectam com Shiva é completamente desconstruído daquela imagem, né, do Deus todo-poderoso, todo forte, todo perfeito. E é possível, claro, uma vez que eu defino que esse copo aqui me conecta com o Ishvara, e toda hora que eu olhar para ele vai se tornar Ishvara para mim, como que alguém vai negar que isso acontece comigo? Não tem como. Por quê? O copo, ele tem o significado que eu dou para ele, de acordo com a utilidade que ele se apresenta para mim. Entende? Então, tudo é possível. A nossa mente é que cria os significados das coisas, né? A gente pode dar significado a qualquer objeto. E Ishvara vai estar ali também, olha só que incrível. Né? Então, tem gente que sai chutando santo por aí, né? Quebrando cabeça, quebrando gesso e fazendo espetáculos com isso, dizendo que não, queima isso porque é demônio, não é Deus e tal. É Deus também. É interessante, né? É Deus, igual o copo, igual o computador que eu estou falando com vocês, igual o livro. É tudo manifestação de Deus. E se a gente escolhe uma âncora, né, dentro do processo de coaching, a gente chama isso de âncora. Quando a gente usa um objeto para nos remeter a algo. Né? Então, se esse copo for minha âncora de conexão com o Ishvara, quem vai dizer que não? Eu posso escolher o que eu quiser. Né? Então, tá errado ter um santinho em casa? Não, não existe certo e errado. Se esse santinho te conecta à santidade que é você, o que pode ter de errado nisso? E olha que isso foi uma desconstrução para mim, viu, gente? Porque aqui na Arca a gente não usou nenhum símbolo, né? Maior, assim, tipo estátuas e tal. E eu tinha uma certa aversão com isso também. E aí eu aprendi, através do Vedanta, que tá tudo certo, que todas as manifestações são legítimas e que se eu sentir vontade de botar um santinho aqui também posso, né? Não tem nada que me impeça. E é bonito isso, porque é libertador, né? Porque as aversões também nos prendem a um padrão que a gente fica construindo. Então, tudo isso é bem desconstrutivo e a libertação vem daí, dessa desconstrução. Veja seu corpo como o templo de Ishvara, sua casa como a casa de Ishvara, sua família como a família de Ishvara. Considere cada palavra falada, o nome de Ishvara, e cada atividade, espiritual ou não, serviço a Ishvara. Dobrar, deitar ou ajoelhar deve ser visto como prostração de Ishvara, e todas as luzes como símbolos de si mesmo. Deve-se ver o sono como meditação e comer como Ishvara.
Dessa maneira, cada objeto e atividade gradualmente perde suas associações mundanas e se torna um símbolo vivo do divino. Que lindo isso, né, gente? E a gente acha que para ter devoção tem que ficar ajoelhado no chão, repetindo 1000 vezes a mesma coisa, né? Ou com um japamala na mão, ou emanando um mantra. Você pode estar mantrando o tempo inteiro, desde o momento que você abre os olhos e passa a estar no estado de vigília, né? Porque no estado de sono profundo ou de sonho você não consegue ter controle sobre isso. Mas desde o momento que você abre o olho todo dia, você pode viver essa oração, você pode viver o dia inteiro em oração, em cada manifestação. Isso é muito possível. Né? E isso tem acontecido muito aqui em casa. Em vários momentos a gente fala, nossa, entrei num estado de shanti, assim, tão maravilhoso, fazendo um trabalho manual, andando de bike, fazendo exercício físico, sabe? Porque se dedica, fala, caramba, olha, vou dedicar isso para Ishwara, porque eu estou cuidando do meu corpo, por exemplo, né? No caso de um exercício físico, eu estou cuidando do meu corpo, e porque eu entendo que é templo dessa energia, né? Então eu dedico esse exercício físico para ele. Dedico essa alimentação satívica, essa alimentação equilibrada, né? Saudável, dedico para Ishwara, porque eu estou nutrindo o meu templo. Então, enquanto eu estou comendo, eu estou dedicando. E isso é uma oração, isso é meditação. Né? Então, dá para a gente fazer o tempo todo. A oração, a meditação e a dedicação para o campo, ela não é necessariamente ritualizável. Ela é ritualizável se a gente quiser, mas ela não é um ritual. Ela não tem que ser um ritual estruturado dentro de um padrão. Os rituais, a gente é quem faz. Pode ser na hora do banho, pode ser para deitar para dormir, pode ser para comer, pode ser assistindo um vídeo do Vedanta ou, sei lá, um filme satírico, um filme que traga uma conexão, né, com o nosso ser divino. Qualquer coisa, qualquer coisa. Dá até para assistir noticiário pensando nisso, né? Pensando no quanto a gente é abençoado, no quanto a gente está protegido de várias questões aí que se manifestam nesse samsara maluco. Então tem como a gente ajustar as nossas percepções, né? Tem gente que fala, nossa, eu assisto o noticiário e fico triste, deprimida, porque está batendo recorde de gente morrendo pelo Covid. Mas dá para a gente ajustar esse olhar também e se colocar no lugar de gratidão pela proteção, pela saúde, pela família, pela moradia, pela comida, por não estarmos sendo vítimas de grandes tragédias, né? Então, tudo é uma questão de ajuste mesmo, daquilo que a gente quer enxergar e acreditar e dedicar, né? Dá para ter devoção até nessa hora, até assistindo o Jornal Nacional. Olha que doido, né? Mas dá, é só ajustar o nosso olhar, né? A nossa forma de percepção. Quando você vê uma montanha, veja como um símbolo de si mesmo. Montanhas são bons símbolos, porque elas são relativamente eternas. Elas se elevam acima de tudo e oferecem uma visão insuperável. O eu é a parte mais alta do nosso ser, que se projeta acima das planícies e vales do nosso território, corpo-mente, proporcionando-nos uma visão ilimitada. Quando você vê um rio, veja-o como seu self. Como eu, os rios dão vida, alimentando tudo com o qual eles entram em contato. Veja o céu como eu ilimitado. Olha que xamânico isso, né, gente? Totalmente xamânico. A gente aprende no xamanismo exatamente isso. Nos nossos rituais, a gente saúda a montanha, a gente traz o elemento da montanha, né? Principalmente nos rituais andinos. A montanha chama Apu, que ela tem uma função de elevar o nosso ser. Então, tudo isso é Ishvara.
né? Tudo isso é uma forma de conexão. Dá para a gente o tempo todo na nossa interação com todos os elementos da natureza ou os elementos não tão naturais assim, dá para manifestar Ishwara. Se você favorece ícones religiosos, veja que a divindade que você adora é compassiva, consciente, pacífica e bonita. Escolher uma divindade com esses atributos é uma maneira indireta de invocá-los e reconhecê-los em seu self. Então, de certo modo, a gente manifesta essa questão da a lei da afinidade, né? Até nas nossas escolhas devocionais. A gente tende a olhar com mais afinidade para uma entidade do que para outra, né? A gente tem uma assinatura energética que nos aproxima de certas entidades e que nos afasta de outras. Então, tudo isso tem a ver com a forma que a gente se reconhece dentro dessa energia, porque nós somos essa energia também. Um ser humano é um excelente símbolo do eu. Os seres humanos, como tudo mais, são lançados à imagem de Deus, ou seja, refletem a consciência. Quando a gente fala imagem de Deus, dá a impressão que é aquela coisa do nosso tubinho de carne, né? De que Deus tem a mesma carinha que a gente. Mas aqui a gente aprende no Vedanta que a imagem de Deus é puramente a consciência, porque Deus é a pura consciência, né? Então, se a gente é centelha de Deus, isso significa que um pedacinho dessa consciência mora em nós. Isso é a imagem de Deus refletida em nós. A luz do amor, que é a consciência, brilha com especial brilho nos seres humanos, porque eles são dotados de intelecto e são capazes de saber quem eles são. A adoração de seres humanos com discriminação, particularmente grandes almas, é um passo essencial no caminho devocional, porque o devoto é um ser humano trazido a esse mundo e cuidado pelos seres humanos. A adoração dos seres humanos purifica dores e ressentimentos na infância. Ao amar os outros, você aprende a amar a si mesmo. A adoração de outros não significa que você os valoriza mais do que você valoriza a si mesmo, mas que não vê nenhuma diferença entre eles e você. Isso também é muito interessante, né, gente? Porque a gente, quando fala em adoração, parece aquela coisa de fanatismo, né? A gente vincula no mundo devocional, aqui, né, do Ocidente, a gente vincula a fanatismo. Ah, então se eu fosse ser devoto de fulano, eu sou fanático, eu quero ser ele. Não, eu consigo reconhecer ele em mim. Então, essa tradição, por exemplo, do Vedanta, que eles chamam de Paramparam, né, que é o Bandeguru Paramparam, que é a parte que a gente fala aqui no canto invocacional. O que é o Paramparam? É um passando para o outro de guru para guru. Tá? Então, essa tradição vedantina de transmissão do conhecimento, ela exige devoção do aluno para o professor. Né? Então, o Dayananda, que é um grande inspirador aqui do James, ele provavelmente estabeleceu com James uma relação de devoção. Né? E outros seguidores de James também mantêm essa relação de devoção para com ele. E não tem nada de errado nisso. A gente, quando tem devoção por um outro ser humano, a gente está mostrando o nosso amor em manifestação, né? Por ele, em sinal de respeito e de satisfação
por essa partilha, dessa caminhada, né? Por estarmos juntos numa mesma caminhada. Então, olhando o ser refletido em nós, o ser dele, que sou eu também. É completamente diferente do fanatismo. Fica claro para vocês isso? Que bom. É uma desconstrução, né? Todos concordam que é uma desconstrução essa questão da devoção dentro de nós? Então é bom a gente olhar com olhando para esse contexto, né? Esse detalhe. Ô, Thaís, Oi. porque a gente remete devoção, como somos um país de a maioria cristãos, então a gente remete a devoção que foi ensinado Justamente. através da religião, né? Sim. E a devoção se confunde um pouco com adoração. Porque em igreja evangélica ou católica, você é ensinado a adorar de forma exagerada, né? Que é o oposto que o né? Vedanta propõe. Sim. Então, eu acho que a gente tem que reaprender o significado dessa palavra, na verdade. Devoção pode ter um outro significado diferente do que a gente foi educado aí, né? Concordo Isso que plenamente. eu estou entendendo para mim. Acho que ela travou, né? Su, deu uma travada. Você fala esse finalzinho pra gente, Su, que travou seu vídeo. Entrou aí essa palavra, essa devoção, eu tenho que criar um novo significado para ela agora. Isso, né? exatamente, eu concordo plenamente, e justamente porque... Aham. Eu concordo justamente porque é esse fenômeno que eu acabei de dizer, da dualidade. Porque aqui no Ocidente, a gente faz essa adoração de uma maneira dual, ou seja, enxergando o outro como algo além da gente, e não se reconhecendo nesse outro, né? E o que a gente precisa, então, é quebrar esse paradigma e reformular essa devoção, esse contexto, esse significado, né, de devoção dentro de nós. E não é simples de fazer isso não, porque é uma vida toda, né? Uma vida toda fazendo essa adoração, ou então rejeitando essa adoração, porque no meu caso era o contrário, eu sempre rejeitei essa adoração, sabe? Então, eu não entendia muito bem, isso não funcionava muito bem dentro de mim. Hoje eu sei que é porque eu sempre soube, de algum modo, que eu sou ser também, e que esse tipo de adoração não combinava com a minha pouca consciência que eu tinha a respeito disso, né? Mas hoje eu me sinto muito mais devota de Ishwara, sabe? Eu tinha aversão a imagens, aversão à religião, nunca fui muito religiosa, mas enfim, a religião agora está ensinando também, porque eu estou vendo coisas em comum com o Vedanta. A própria imagem que se faz de Jesus remete muito ao Vedanta. As falas que supostamente são de Jesus remete ao Vedanta em muitas partes. Justamente. Recentemente, eu e o Mara, a gente fez uma maratona aí de uma série de Maria Madalena. E a gente encontrou várias falas mesmo de Jesus que são extremamente satíricas e vedantinas, em essência, porque ele se colocava de uma maneira super neutra, super satírica, e as falas que ele trazia eram sempre fora da dualidade, sabe? E é muito legal a gente conseguir reconhecer, porque isso é mais uma evidência do quanto Vedanta é o tronco originário mesmo, né? Muitas coisas se originaram ali do Vedanta e foram sendo moldadas dentro de certos contextos e até um ponto que foram distorcidas, né, em algum aspecto.
Então, o Vedanta está por trás realmente. E a gente ficou discutindo sobre isso em vários momentos, assim, a gente viu algumas falas de Jesus e falou, caramba, isso é muito vedantino, né? E é mesmo. Eu concordo com você. Eu fiz essa mesma maratona que vocês fizeram e umas outras. E eu falo, às vezes eu me pego pensando, caramba, mas Jesus era muito satírico e Jesus era vedantino. Sim, a gente falou várias vezes, nossa, que vedantino esse Jesus, gente, que lindo. Muito Já legal. está falando desde há 2000 anos, ele está. Pois é. E Vedanta, a revelação, né, do Vedanta remonta a 7.000 anos, né? Então a gente está falando de algo que é muito mais ancestral. Ô, Thaís, Oi. só para contribuir, sem entrar no mérito, eu estou lendo também esse livro aqui, que chama Sussurros da Outra Margem. Sim, você Do pegou Ra- aqui, né? Nossa, Os é magos? demais. Não, com a Valéria. Acho que foi Ah, que tava com. A Valéria pegou do estava Mário, com é ela. verdade. Ela passou. E ele trata exatamente destes pontos em comum, né? Sim, Do que são verdades absolutas e o que é só uma interpretação contextual da história, né? Religiosa. isso. Então, é muito interessante. Eu tenho muita afinidade com esse tipo de visão, né? Eu gosto dessa convergência da verdade além da religiosidade. Sim, das E o livro, ele verdades é universais. Verdades Universais. O livro, ele é uma leitura bastante interessante, porque ele traz tudo para dentro deste contexto do Vedanta, mas o próprio Vedanta, ele também só é um ponto de convergência, porque a verdade universal é acima disso tudo, né? Sim, É, justamente. fantástico, é fantástico. Esse livro basicamente fala sobre a quebra da dualidade também. Você olhar a outra margem e encontrar o caminho do meio, né? Muito bom. Então, continuando aqui. Para a parte materialista da mente, projetar a divindade em objetos parece ser irracional, mas a prática é uma boa psicologia. Assim como uma atriz torna-se a pessoa que ela retrata por se identificar totalmente com todos os aspectos da vida do personagem, o devoto descobre identidade com o eu através da intensa identificação com o símbolo. Quanto mais você ama o seu símbolo, mais provável é produzir uma visão do eu. Tendo experimentado a beleza do eu, é impossível não cair no mais profundo amor e tornar-se apaixonadamente ligado, porque as belezas mundanas pálidas, na presença do eu, os apegos aos objetos secam. Recusar-se a dar recusa a amar a si mesmo, porque não há outros. Amar os outros é uma prática valiosa, porque os conflitos com os outros são uma importante fonte de agitação. Eventualmente, essa prática destrói a dualidade e resulta na autorrealização, a compreensão de que não há outros. Então, quando a gente fala que aqui, lembrando, né, o começo desse capítulo, é sobre o amor, né? E aí começa a entrar essa convergência da devoção com a própria manifestação do amor. Então, quando eu sou um devoto, a devoção, ela também pode ser interpretada como dedicação, né? Então, quando eu estou dedicando, eu sou um devoto de Ishwara, então eu dedico ao campo. O que é o campo? O que é o campo, gente? É isso que a gente vive aqui fora, aquelas. É essa nossa realidade aparente. Aparente. Mas como que é formada de que essa realidade? De, sei lá, do trabalho, da família,
E trabalho, família tem um nome dentro do Vedanta, dentro do campo são Objetos. objetos. Isso. Então, quando eu estou dizendo que eu amo o ser, eu amo Ishvara, eu também me amo, é justo e razoável que eu ame todos os objetos, né? Porque é uma forma de manifestar esse amor. Então, por que que eu amo Ishvara e não amo o vizinho, que não gosta muito da minha música do Rausch, quando eu coloco aqui fica bravo? Tem como, eu tenho que, né, amar o vizinho também. De vez em quando ele fica bravo também com o cheiro de cepá, não gosta, espirra lá do outro lado. Aí eu tenho que fazer o quê? Deixar o cheirinho aqui para dentro, porque ele tem direito de não gostar do cheirinho, né? Só porque eu gosto ele vai ter que gostar. E amar acima de tudo, né? Porque caso contrário, isso é uma hipocrisia. Como que eu não amo, né? Agora, amar significa que eu tenho que conviver ou ter afinidade com a pessoa? Não. Eu posso amar sem conviver. Eu posso amar sem estreitar um laço, mas simplesmente emanando amor universal, né? E aí, aqui ele está dizendo, recusar-se a dar amor é recusar-se a amar a si mesmo. Por que que uma pessoa que arranja encrenca com todo mundo tem uma tendência de se tornar amarga e depressiva? Porque ela está deixando de dar amor para ela mesma, quando ela deixa de dar amor para qualquer pessoa. Então uma hora falta para ela, né? E aí, para que esse amor seja manifestado de uma forma incondicional, a gente precisa fazer o quê? Discriminar, ser satívico, colocar todos aqueles valores que a gente viu nos capítulos anteriores em prática. Caso contrário, não dá, não. A gente esbarra, tropeça e se machuca e vira vítima, né? E acusa, enfim, tudo isso dá ruim. Mas uma vez que a gente consegue internalizar todas essas verdades, né, universais, esses valores fundamentais, a gente faz acontecer esse amor incondicional no dia a dia. E quando a gente economiza esse amor, a gente está economizando para nós mesmos. Então, o exercício aqui é a gente emanar amor. Porque mesmo quando aquele ser deixa a gente descabelado, contrariado, chateado, ele está sendo nosso mestre. Ele está ensinando a gente a olhar para aquele elemento que está aparecendo no campo e nos trazendo aversão. Então, não existe nada pessoal, né? Então, uma vez que não existe nada pessoal, o amor é impessoal, porque é o amor ao ser. O amor passa a ser impessoal também. Então, eu posso ter devoção àquela pessoa que mais traz à tona as minhas sombras, porque ela é minha mestra. A gente pode ter devoção por essa pessoa também. Agradecer, né, pela existência desse objeto no nosso campo, para que a gente possa atingir a nossa plenitude, a nossa libertação. Isso é tão repulsivo quanto do tamanho do meu apego, né? Meu Deus. Ai, ai. Gratidão. É quase desesperador, né? Nossa, é sério que eu tenho que fazer isso mesmo? Uhum. Essa é a forma de manifestar. Amar, amar o vizinho, né? Não pode, não pode. É. A outra opção é a gente escolher o caminho da ignorância, né? Porque é uma benção também. Deixa a gente bem soltinho para assistir Netflix e comer batata frita.
final de semana inteiro, sem pensar no amanhã, né? Dá também, mas tudo vai da maneira que a gente encara a vida, né? E as nossas escolhas, que é o que está sendo falado aqui no começo desse capítulo, né? A única coisa que nos separa de todos esses objetos ignorantes é a consciência, é a escolha, o poder de escolha. E complementando assim, o quanto é delicado, né, essa questão que a gente tem que ter cuidado com o conhecimento que a gente absorve e ter um guru que possa nos passar de uma forma mais pura possível, sem também considerar o ponto de vista dele. Então, quando tem uma parte do texto que diz assim, quanto mais você ama o seu símbolo, mais provável é produzir uma visão do eu. Se você está de uma forma distorcida o conceito de amor, você vai trabalhar o ego e não o amor puro, né? Que é um pouco do que a gente falou um pouquinho atrás sobre a questão da religião, né? Que a gente tem que reformular esses conceitos, porque a gente aprendeu, a religião ela coloca a gente em caixas, diferente do Vedanta que amplia os conceitos, né? Tem muito menos rótulos no Vedanta do que a própria religião traz. E o amor, por mais que seja uma palavra linda, também, se não usado de uma forma vedantina, não entendível desse lado, a gente também peca de novo. Que é um pouco do ponto de vista quando a gente fala da aceitação, de aceitar a experiência pela experiência em si, né, pelo aprendizado, enfim. Mas o cuidado que também temos que ter com aqueles que não têm essa visão. E a gente se tornar, muitas vezes, na visão dessas pessoas, e aí não tem amor, apáticos, né? Então, alguém está passando uma situação super difícil e você fala, não, entenda, porque né, é assim que funciona, vamos tentar pegar o aprendizagem disso tudo, sem tentar entender que essa pessoa não está no mesmo nível que você. Então, como é que você fala de amor sem se apegar a você? Não, gato, e quando você tem que ter esse cuidado com o outro também, né? Então, acho que é muito importante ter um guru realmente, um professor que Sim, consiga passar isso para a gente, senão é o pulo do gato. sim. É muito interessante isso que você trouxe, Beth, por alguns aspectos. Em primeiro lugar, eu acho que é fundamental a gente ter um professor qualificado, né? Então, desde o começo eu deixei bem claro aqui que esse programa, esse lugar aqui que a gente se reúne de quarta-feira, é um grupo de estudos de um livro, né? Eu não sou professora qualificada. E por quê? Muitas vezes eu coloco uma questão e eu só consigo ver alguns exemplos do meu cotidiano, ou seja, eu acabo trazendo, por trazer esses exemplos, eu acabo sendo mais parcial, né, mais tendenciosa a esses exemplos, mas esses exemplos são o que eu posso alcançar como uma karma yogi que eu estou me propondo a ser, né? Já o professor qualificado, ele é um ser realizado, ou seja, ele já passou por essas mazelas todas do Karma Yogi, né? E todos esses desafios, e ele já está no patamar de neutralidade. Inclusive, a gente tem buscado aqui, como esteira desse processo, a dar continuidade a esse processo com o professor qualificado. Tá? Então, depois que a gente terminar aqui a Sangha, eu até vou falar para vocês do que tem de novidade para quem ainda não sabe, sobre os próximos passos dessa busca que a gente está fazendo, né? De conhecimento. E então, sim, o professor qualificado, Beth, ele vai trazer sempre a essência desse contexto, né? De uma forma completamente neutra e pura e cristalina. Por isso a importância da existência dele, né? Do Paramparam, esse é o guru mesmo. O guru é o professor realizado, né? Ele tem realmente condição de transferir. E essa segunda parte que você falou, o guru ele faz isso com a maior plenitude possível, né? Da acomodação da nossa ignorância. Então, um verdadeiro professor qualificado, ele nunca vai rechaçar a sua ignorância.
Ele vai acolher a sua ignorância para que você, uma vez acolhido, acesse a consciência, acesse a luz com amor. Então, essa acomodação que o professor qualificado faz é amor em ação, porque ele se coloca de modo misericordioso com o seu processo, com compaixão a sua busca, né? Então, não importa que ele esteja 10 levels acima, ele não se importa de descer e de falar a sua língua e de adaptar, só que ainda assim sendo completamente fiel a essas escrituras, né? Adaptando uma linguagem sem sair da imparcialidade. Então é incrível, esses seres, eles são incríveis e eles merecem a nossa devoção também, nosso amor, nosso respeito, nossa devoção, né? E nós, dentro desse contexto que a gente tem buscado, a essa altura do campeonato, a gente também está enxergando essas ignorâncias em manifestação no nosso campo, né? E nós também, como Karma Yogis, nós merecemos estarmos atentos a essas ignorâncias e a forma que a gente reage a elas. Porque tem hora que a gente tem vontade de sair da palestra, né? Não, porque imagina, eu não acredito que você está sofrendo por isso, é só um objeto. Vai falar para uma pessoa que está apaixonada, com o coração ferido, que a outra é só um objeto. É uma coisa muito surreal, né? É muito impactante. Então, a capacidade que a gente tem de acolher esse sofrimento, essa dor, né? Essa escolha pelo caminho sansárico é um dos valores que se chama acomodação, que a gente viu lá nos outros, né, capítulos. Então, a acomodação é a nossa capacidade de acomodar a ignorância do outro dentro da nossa realidade. E isso é um exercício que muitas vezes é difícil de a gente botar em prática, né? A vontade é de sair palestrando Vedanta para todo mundo. E a gente tem que lembrar que eles estão só uma vírgula ali atrás, né? Numa outra busca, às vezes, e que toda busca é legítima. Está tudo certo. Todos nós temos que passar exatamente pelo que a gente tem que passar para viver e acessar o que a gente precisa acessar. Está tudo lindo. Isso também é Ishvara. A ignorância do outro também é Ishvara em manifestação, né? Então, uma vez que a gente se coloca como devoto de Ishvara, basta a gente acolher essa verdade, essa ignorância, sem querer palestrar, sem querer rebater, né? Porque se o outro não está pronto para esse conhecimento, essa atitude acaba sendo um desserviço, porque vai criar no outro o quê? Aversão. Aversão ao Vedanta, né? Então, nós temos que ter responsabilidade até com isso, da maneira e das pessoas que a gente manifesta, encontrar, perceber se existe receptividade. E se não existir, simplesmente acomodar essa situação, essa verdade do outro, com amor, porque Vedanta é amor, né? Então, aqui a gente está falando justamente disso, que Vedanta é amor, e que tudo está como tem que estar. E acomodar a ignorância do outro, verdadeiramente, é fazer isso só com amor, sem nenhum tipo de vaidade, de julgamento. Porque quando a gente às vezes fala, coitadinho, coitadinho, é ignorante. O que a gente está fazendo? Está rebaixando, né, o outro. Ou tendo pena, e isso não tem nada a ver com Vedanta. Ninguém é coitadinho, né? O fato da pessoa estar mais ignorante a respeito do próprio ser que ele é
é a chave. Porque estar ignorante não é ser burro. Estar ignorante é não estar se lembrando da sua verdadeira natureza, da sua real natureza, que é a mesma da minha. Então, como é que eu posso me sentir superior a alguém que é o ser também e que só não se lembra disso? Que tem o direito de não se lembrar disso pelo tempo que ele quiser, né? Tá tudo certo. Então, é um exercício constante de humildade. Devoção também é isso, né? Humildade e enxergar a beleza da ignorância também. Porque aquele ser que está mais ignorante que a gente está também, em alguns aspectos, mais livre do que a gente. Nossa, ele tem liberdade de fazer algumas coisas que eu não tenho mais, porque eu tenho consciência, né? Então, tudo é um jogo de soma zero. Tudo é. Não adianta a gente achar que tem mais vantagem ou menos vantagem, estar mais ignorante ou mais consciente. É jogo de soma zero. E nós estamos exatamente no estágio que a gente precisa estar, que a gente tem permissão de estar. Então, que isso também, a essa altura do campeonato, que a gente já está com várias coisinhas, né, várias percepçõezinhas na manga e um olhar bem mais atento, que isso também nos acompanhe, sabe? Essa humildade, esse senso de oportunidade para trazer o Vedanta para as pessoas que realmente querem Vedanta. Vocês lembram, né, que a gente começou aqui, sei lá, com quase 30 pessoas. A gente está com 9 aqui na telinha. Verdade, tinha 32, 33. Pois é. O que aconteceu, gente, com o resto das pessoas? Elas tiveram outras prioridades para olhar, para viver, e tá tudo bem, tá tudo certo. Isso não faz de nós mais evoluídos, ou melhores, ou mais importantes para Ishvara, né? Ishvara está enxergando a gente com a mesma equanimidade, desde sempre. Nada mudou. E ao mesmo tempo tudo mudou para a gente, né? Aqui nessas manifestações. Isso é lindo. Ah, mudou. Mudou, né, Val? Bastante. Adoração do eu sem forma. Como você pode adorar algo que não tem qualidades? Submetendo sua mente aos ensinamentos de Vedanta. Qualquer pessoa pode adorar objetos, mas para adorar o eu sem forma, ou seja, para ganhar a libertação, a mente deve estar preparada. A adoração do eu, em suas múltiplas formas, prepara a mente para Vedanta. Vedanta é a forma mais elevada de adoração, porque é a verdade. Ishvara é a verdade. Como funciona o Vedanta? Ele funciona removendo as barreiras entre o adorador e o objeto de adoração, o eu. Quais são esses obstáculos, exceto as crenças e opiniões inspiradas pela ignorância, que mantêm a dualidade e causam sofrimento? O devoto oferece sua ignorância até o ensino e aceita alegremente o resultado. Quando o último fragmento de ignorância se foi, fica claro que o eu é amor e que o devoto não está separado dele. Então, olha que bonito. Esse capítulo ele vai evoluindo, né? Ele diz o seguinte: você quer então adorar uma estátua, um objeto, um copo? Tá bom, pode adorar também. Você quer adorar outras pessoas? Sim, pode adorar também, porque o outro é o eu. Agora, quando você consegue perceber em essência o que é o Vedanta, você passa a ser capaz de adorar o eu sem forma, né? Ou seja, você se desapega de qualquer veículo, de qualquer atravessador, né, desse amor, e você passa a ser um com o todo.
Ou seja, você passa a manifestar o ser que você sempre foi, sem necessidade de nenhum processo de intermediação. E esse ser é o quê? Amor. Mas é qual amor? O verdadeiro amor, que é puro, né? Que não tem nenhum aspecto de dualidade. E aí, vocês me contam sobre isso, essa descoberta. Vamos trocar um pouquinho? Eu vou pegar uma aguinha, mas estou aqui ouvindo vocês. Um de cada vez. Eu vou trazer só, assim, como agradecimento mesmo, sabe? O fato de ter tido a oportunidade de entrar em contato com esse conceito de amor, livre de qualquer tipo de rotulação e, enfim. E aí, o quanto seria muito incrível, mas também não seria talvez, enfim, o quanto seria incrível se todo mundo pudesse ter um pouquinho desse contato, né? O quanto, se a gente pudesse, não precisava nem ser o livro inteiro, mas a parte só do amor colocado nas escolas, por exemplo, o quanto isso não mudaria muita coisa. Mas entendo também que não é meu papel, enfim, questionar esse tipo de coisa, porque temos que entender que tudo faz parte, né? Inclusive esse desnivelamento, se eu posso chamar assim. Mas só o fato de termos pelo menos 9 pessoas aqui tendo contato com isso, já são 9 almas um pouco mais trabalhadas e que podem passar isso para outras pessoas. Então, acho que é só mesmo manifestar aqui a gratidão real por isso. Que bonito, é isso mesmo, a gratidão pelo nosso ser, né? Por a gente se lembrar disso e ver tanta verdade, conseguir perceber a verdade disso. E esse amor da escola, né? Ele pode acontecer aí dentro da sua casa. Quando a gente fala 9 pessoas, são 9 pessoas diretamente conectadas com essa energia, né? Mas existem várias outras pessoas indiretamente conectadas. O Val sempre conta, né, da esposa dele, que ela manifesta, fala, nossa, o que está acontecendo? Porque percebe, né, essa emanação desse amor. Porque no fim é amor. Quando você vê uma pessoa que estava ignorante de si e que vivia numa samsara energética de sofrimento e passa a se amar, passa a se cuidar, passa a se desvencilhar, né, dessa roda maluca de sofrimento, de dor, isso é o quê? Amor, é amor próprio nascendo, né? E esse amor próprio abastece a gente verdadeiramente com essa fonte, né? A gente percebe que a fonte está dentro, que nós somos a fonte, e aí a gente passa a fazer o quê? A transbordar esse amor, né? E aí as pessoas começam a perceber, nossa, caramba, o que está acontecendo? Coisa boa, né? De sentir, de fulano, de ciclano, que está tão diferente. E é muito incrível isso. Eu tenho recebido vários feedbacks a respeito disso, sabe? De pessoas que falam, nossa, eu consigo sentir um amor diferente, assim, de você. Eu não sei se está diferente. Pessoas que estão próximas há anos, né? Consagrando com a gente, fazendo os rituais, me trazem, sabe? Vira e mexe, me trazem isso. Eu falo, é o Vedanta. O Vedanta faz a gente ser esse amor de verdade, né? E se colocar nesse lugar de amor incondicional, de amor próprio, né? Do amor do ser. É isso, é muito lindo. Então, seja esse amor aí, Beth. Esparrama esse amor por aí. Todo caminho, todo caminho. Thaís, você fala do amor incondicional e é interessante que eu sempre associei o amor incondicional a sem condições, né? Não amo de qualquer maneira.
Então, ou seja, eu tenho que aceitar tudo. Isso é um amor incondicional. E, na verdade, a gente vai percebendo com o Vedanta que não é aceitar tudo, é compreender tudo. A compreensão te faz naturalmente caminhar para essa direção. E isso Exatamente. é porque é muito sutil, né? Porque tira aquela ansiedade, que é o apego, de querer atingir aquela perfeição do sentimento. E, na verdade, não tem uma perfeição a ser atingida, né? É um processo de conhecimento discriminativo que me faz perceber em mim a mesma ação do outro. Nós somos um só. E é muito interessante, porque a gente consegue perceber numa ação, né? Logo em seguida acontece outra, aonde aquilo coloca em xeque. Então, até porque a nossa programação é assim, a gente trabalha em caixas e a gente não entende que é uma coisa só. Então, esse amor incondicional, para mim, tem sido uma das coisas mais intensas no ressignificar, né? Consigo ter até amor pelo Val? Oh. Que bonitinho. Então, e é interessante isso que você falou, Cris. Incrível, esse negócio de a gente internalizar uma coisa e o campo começar a colocar tudo ao contrário para a gente, né? Vocês já estão se ligando que isso acontece mesmo? Do tipo, agora eu entendi o que é amor, o que vai acontecer? Eu vou virar a esquina, vai começar a acontecer situações que vão confirmar se é isso mesmo que eu quero entender, né? Porque esses conhecimentos que o Vedanta traz, eles trazem, né? Todos esses conhecimentos que chegam através do Vedanta, eles são iguais vírus no nosso sistema. Porque o nosso sistema está totalmente blocado ali, né? Estruturado. E aí chega um conhecimento desse e desmorona um pedacinho, um bloquinho ali, né? O que acontece? Automaticamente vem uma confirmação. Sabe aquela história quando você entra no Mercado Livre para comprar uma coisa, aí aparece lá, é isso mesmo? Você quer comprar isso mesmo? Confirma. Aí você tem que confirmar. Às vezes você tem que confirmar 2, 3 vezes, dependendo do sistema, né? Você confirma, dá ok e tal. Mas, caramba, outro dia eu fui pegar, chamei o Uber, aí eu coloquei lá o endereço que eu queria ir, dei ok. Aí saí, né? Fui fazer outras coisas e, enfim, correria. Daí eu olhei e falei, mas cadê meu carro? Não, tinha mais 3 etapas de confirmação, né? Falei, mas que coisa chata, já falei para onde que eu quero ir, por que não chega esse bendito desse Uber logo, né? Mas aí tinha que confirmar se eu estava com máscara, se era mesmo aonde eu estava querendo ir, se eu estava mesmo naquele lugar que eu disse que estava. Aí, beleza, aí chegou lá o carro, né? É a mesma coisa, o sistema nosso, da nossa mente. É a mesma coisa. Então, a gente traz, agora eu sei o que é amor universal. Aí vai aparecer uma telinha lá. Você sabe mesmo? Aí vai passar uma cenazinha ali. Você confirma que é isso mesmo que você quer acreditar? Né? Aí você dá um ok, confirmo. Aí, de novo, vem uma outra coisa. E dependendo do tamanho da crença que a gente está, ou o tamanho do nosso karma, né? O tamanho do nosso vasana, do nosso sanskara, a gente tem que apertar o confirma, 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 confirma várias vezes. E não cabe a gente questionar isso também, né? Então, fiquem atentos a tudo isso que surge, porque o caminho do Karma Yoga é justamente esse. A função do Karma Yoga é apertar esse botão do confirma. Porque apertar esse botão significa escolher a ação mais dármica, de acordo com o quê? Com a consciência. Não, Não, escolher a ação mais dármica Com meio? de acordo com o que se apresenta, né, que tem um nome. Ai. Vocês lembram? Campo? No campo. Prova oral, peraí. De acordo com o Vishesha Dharma, que é o Dharma situacional. Deixa a Dharma. Eu tô vendo Migs aqui, eu estava tentando lembrar o nome. Então, o Vishesha Dharma se apresenta, né? A situação se apresenta
E a gente tem que, o tempo todo, escolher pelo Vishecha Dharma, que é o Dharma situacional. E agora, nosso Vishecha Dharma passa a incluir esse tema do amor, né? Da gente enxergar amor em tudo que a gente faz. Ô, Thaís, outro dia eu estava fazendo uma situação, fazendo uma reflexão comigo, falando, puxa, mas por que eu estou nessa busca? Então, coisas agora estão acontecendo comigo, eu estou passando por isso, né? Aquele apego. E aí eu associei com a situação de uma criança pequena que tem que atravessar a rua. Ela não tem consciência do risco, do perigo, da situação, mas ela está lá. À medida que ela vai crescendo, adquirindo essa consciência, o perigo continua lá, o risco continua lá, e ele vai aprendendo a como contornar, na medida que as experiências trazem conhecimento para ele. E eu achei interessante fazer essa analogia, porque é exatamente assim que eu me sinto. O Vedanta vem, traz conhecimento, eu passo a ver situações que antes eu não via. E aí, a primeira tendência é eu fazer um drama comigo. Meu Deus, esse Ishvara fanfarrão. E, na verdade, não, né? O jogo está sempre lá. Então, quando a gente consegue persistir neste caminho, aí você fala, tudo bem. Aí você chega numa encruzilhada. Você vai olhar sem apego, sem aversão, ou você vai continuar dramatizando, dizendo que é algo contra você. E é muito interessante. A gente vai no processo de construção. Muito interessante. E você sabe que quando você estava falando isso, eu estava pensando numa coisa, que existe, no caso, fazendo essa analogia, né, da rua, da atravessar a rua, então o Sansari, ele atravessa a rua porque ele não tem noção do perigo, né? Então ele atravessa sem ponderar. E aí, o que acontece com ele? Ele morre com muita facilidade, atropelado, né? De repente, ele percebe o risco. E aí ele passa a ter consciência, né, desse risco, e passa a ter o quê? Medo. E fica receoso. E agora? Vou ou não vou? Como que eu vou entender o timing de atravessar sem ser atropelado, né? Então ele tem que analisar a velocidade do carro, entender que velocidade que ele vai atravessar. Eu sinto, enquanto você está falando, eu sinto de comparar essa etapa justamente com o Karma Yoga, que é quando eu estou me dando conta do tamanho do negócio, falo, meu Deus, mas eu tenho que atravessar, porque é do outro lado lá que eu vou resolver o negócio. Eu só termina quando eu terminar essa etapa de atravessar. Mas, vixe, tem todo esse bando de coisa aí, tem que atravessar de máscara, enfim, vários objetos vão surgindo a partir disso, né? E aí, quando a gente passa a atravessar, considerando tudo isso, mas não se apegando a mais nada disso, a gente atingiu essa libertação, ou atingiu esse lugar do Yanni, né, do conhecedor firme, que já sabe de todas essas variáveis e atravessa sem o frio na barriga. Né? Enquanto tem frio na barriga, a gente ainda é karma yogi, a gente está ponderando o tempo todo, tentando tomar a melhor decisão. Então é interessante essa analogia. Eu vi exatamente essas etapas acontecendo, sabe? E era bom atravessar sem consciência? Era, por um lado, porque não dava medo. E por outro lado, eu estava completamente entregue ali para o campo sem ter aquele pedacinho de livre-arbítrio, né? De decidir se eu queria mesmo atravessar de acordo com as circunstâncias, porque eu não sabia das circunstâncias. Então, tudo tem seu lado bom, né? E seu outro lado também. Como eu falei, é bom ser ignorante, ser sansari em vários aspectos. E aí é tudo uma questão de escolha. No final dessa busca aqui, né, da essência da iluminação, a gente vai ter a escolha de continuar essa busca, de reafirmar, né,
de continuar o Shravana, que é uma etapa fundamental. O Mário estava falando, inclusive, isso, que tem outras escrituras que dizem que, ainda que exista Shravana, Manana e Nididhyasana, o Shravana é a única etapa fundamental, porque tem gente que só com Shravana consegue chegar a atingir o estado de iluminação, a iluminação em si, que na verdade não é um estado, né? Não é um equívoco falar que é um estado. Consegue atingir a iluminação só com Shravana, só com a exposição ao conhecimento. Nem precisa passar pelo Manana, né? Nem de Dhyasana. Então, qual é a questão aqui, né? Que terminando esse livro, todos nós precisaremos continuar no nosso Shravana. E a gente vai ter que fazer essa escolha, né? Se escolhermos continuar o caminho do Vedanta. Então, é algo que a gente precisa pensar desde já, né? Trazer, e a gente já está fazendo isso, tá bom? Mas alguém quer trazer alguma contribuição, Então, a gente tinha falado no começo, na semana passada, que ficou um tanto confuso esse tema do amor, né? Vocês acham que essa continuidade que a gente teve hoje, né? E a continuação da abordagem deixou isso claro sobre o que é o amor segundo o Vedanta? Alguém ficou com dúvida, assim, sobre o amor? O resumo da ópera. Quem falou que teve mais dificuldade foi a Surama, semana passada, né, Su? O que você entendeu, assim, o resumo da ópera do que é o amor segundo o Vedanta? Eu ainda tô achando que eu entendi, mas estou me perguntando, será que eu entendi mesmo? Por quê? O que eu entendi que é o amor do Vedanta é como um fluxo, como se fosse um espelho, né? Que eu consigo internalizar, o amor que eu consigo internalizar é o amor que existe em mim e que já existe nesse campo, só que eu acabo separando ele num objeto, ou em objetos. E aí, uns objetos eu acho que eu amo mais, outros menos, mas enfim, não importa a intensidade, é tudo uma única fonte de amor. Ainda está um pouco confuso, mas acho que foi isso que eu consegui entender mais ou menos. É isso mesmo. É exatamente isso. O amor, a gente está, como sansaris, habituados a vivermos o amor dual. E o Vedanta ensina o amor não dual, que é esse amor de reconhecer nos objetos a essência do ser, que somos nós também. Quer seja no ato devocional, né? Com um outro ser que não é outro, quer seja com pessoas ou com qualquer objeto do nosso campo. Tá? Então, o Vedanta ensina a quebrar essa dualidade, a enxergar o amor no outro e entender que esse é o mesmo amor que nos habita, porque o outro é o ser, né? E então, na prática, a prática do amor vedantino é a prática de um Mahavakya, que é uma das afirmações que a gente faz dentro do Vedanta, que é o Mahavakya que se chama Tatvamasi, que significa você é aquele, você também é o ser, né? Você é o ser, assim como eu, que é o Aham Brahmasmi, que é outro Mahavakya. Aham Brahmasmi, eu sou o ser. Tatvamasi, você é aquele, você também é o ser. Então, quando eu manifesto amor para o outro, eu só estou afirmando para o outro que ele é o ser, assim como eu, e afirmando para mim mesmo que somos todos uma coisa só. E que se eu não me permito dar amor para o outro, eu não me permito dar a mim mesmo. Eu não me reabasteço de amor, né? Então, o amor é esse elemento que junta esses seres numa coisa só, que é o que é verdade, é a única verdade, né? Que somos todos o ser.
Então, ele é essa cola, esse amálgama, essa coisa que torna tudo uma coisa só, né? Ele é o veículo que faz com que eu sinta isso verdadeiramente, entendeu? Então, é isso. É exatamente isso que você falou. Só tô falando em outras palavras, né? E ajustando os termos vedantinos. Mas é isso, você entendeu. Agora, Gratidão, eu entendi. oi? Eu ainda estou na dúvida. Eu entendi, eu ainda estou na dúvida. Você entendeu? O desafio é a gente praticar isso para confirmar isso no campo, né? Porque somos karma yogis, então a gente agora vai confirmar isso acontecendo no dia a dia. Mais Gratidão. alguém? Eu acho que vou fazer uma reflexão aqui, que acho que um dos maiores aprendizados que eu tive no Vedanta foi de respeitar até a ignorância das pessoas que eu não respeitava, né? Eu achava um absurdo, né? Então, hoje, mas não, hoje eu sei que é um processo que é isso também, o respeitar o processo da pessoa sem eu interferir, achando que eu vou resolver, me fez um bem, me fez assim, me sentia culpado antes por não poder às vezes ajudar ou até um ente, mas agora vendo depois do Vedanta que quando a gente está em um processo, quando há uma interferência, na verdade você não tá ajudando, né? Você não tá ajudando, você está atrapalhando. Ah, isso me fez um bem tão, puta, mas tão bom, gente. Não é assim, é demais. No começo do Vedanta, só da Thaís e o Mário falar em uma das cerimônias que eu fui, eu falei, pô, acho que é isso que eu sempre procurei, né? E aí no começo foi, para mim foi a mesma coisa que a ayahuasca quando eu consagrei as primeiras vezes, né? Que eu fiquei todo ansioso, uma coisa assim surreal, que nunca tinha acontecido, que abriu os meus olhos. E o Vedanta foi a mesma coisa, né? Então, querendo falar. E aí eu fiz uma técnica, até comentei com a Thaís uma vez, né? Eu uso vários pontos, vários aprendizados que eu venho tendo, eu vou colocando em várias situações no dia a dia, bem cautelosamente, sem ser muito estabanado, querer fazer com que o planeta entenda isso, que para mim eu acho tão simples, mas infelizmente a ignorância das pessoas, aquela programação que foi feita, que foi feito também em mim, eu venho destruindo já isso. E é isso, eu acho que respeitar o próximo que está aqui do lado, está do meu lado, saber que, cara, cada um tem o seu tempo e é isso, essa é a minha reflexão e o que eu aprendi bastante com o Vedanta. Muito bom. É isso, sejamos amor. Mais alguém quer falar? Aí eu quero falar mais uma coisa que, conforme o capítulo todo de hoje veio na minha cabeça, que eu estou observando também que muitas pessoas que nunca nem ouviram falar do Vedanta estão me trazendo um preparo, estão me mostrando um entendimento do Vedanta, e elas estão me ensinando o Vedanta. Então, assim, você começa a ver o Vedanta, como você fala, em tudo e nas outras pessoas. Então, o que eu acho que acontece também é que tem pessoas que não acessam o conhecimento direto, mas elas, de alguma forma, estão mais bem preparadas do que eu, pelo menos eu sinto assim, né? Eu nem me sinto preparada ainda, estou aqui me debatendo, tentando entender alguma coisa, mas as pessoas têm pessoas da minha convivência. Incrível você falar isso, e a gente estava assistindo uma palestra esses dias
de um dos swamis, né, que são esses gurus que fazem o repasse de conhecimento, e ele estava dizendo que o conhecimento do Vedanta é um conhecimento revelado, ou seja, não tem um autor, certo? A gente já falou isso algumas vezes. E as pessoas que recebem essa revelação, eles são chamados de rishis, que são os canalizadores dessas revelações, né? E aí ele disse que existiam, eu não sei precisar agora, mas existiam muitos livros, né? Muito conhecimento registrado antigamente e que foi se perdendo e que só sobraram 4 Vedas, né? 4 livros, 4 escrituras sagradas, de todos esses que eram centenas, eu não sei precisar agora. E aí ele falou, mas pode ser que volte a ser centenas se chegarem novos rishis, né? Os rishis ou rishis, que são esses canalizadores. Então, ele falou de uma forma muito interessante, ele falou, o Vedanta, ele está em algum lugar aqui nessa atmosfera, dentro de uma frequência. E basta esse ser, esse jiva, conseguir sintonizar nessa frequência para canalizar. Então, isso que você está falando é muito interessante, que me fez lembrar dessas palavras e perceber que, às vezes, a gente dá uma passadinha, sabe? A gente não pega, não sintoniza e fica nessa rádio, mas sabe quando a gente está procurando as rádios assim, e aí, de repente, dá uma passadinha? Eu acho que as pessoas essa onda em alguma hora. por essa rádio e captam algumas coisinhas, algumas ideias, que é do consciente coletivo, né? Então, se Sim, tem sim, faz todo sentido. se está aqui no consciente coletivo, se está pairando aqui, pode ser que as pessoas estejam, de algum modo, sintonizando por alguns milésimos de segundos e trazendo um pouquinho de... sem saber que se chama Vedanta. Incrível isso, né? Mas eu super acredito, porque trabalhando com frequências multidimensionais, trabalhando com radiestesia, eu sei que existe esse campo mórfico, né? Onde a gente vai sintonizando. Então, tá rolando isso. Tá rolando, e até nisso o Ishvara é perfeito, né? Do tipo, essa pessoa aqui, ela tá merecendo um presentinho, né? Sintonizado aqui. Eu espero que eu receba que eu entre nessas ondas aí por aí. Não, e a gente, de certa forma, eu arrisco dizer que todos nós já estávamos nessas ondas, a gente estava passando por elas, para conseguirmos nos sintonizar por tanto tempo nessa frequência do Vedanta, né? Então, mas tem gente que está também, mas ainda não descobriu que se chama Vedanta. E que a hora que descobrir vai fazer assim, igual o Val falou. Às vezes eu sinto até como se... Às vezes eu até me sinto assim, como se eu precisasse desse livro, dessa teoria, para eu começar a acessar e trabalhar e observar e exercitar para entender alguma coisa. Uhum. Mas eu tenho encontrado pessoas que já entenderam o que eu não entendi ainda. Mesmo sem nunca ter ouvido falar na palavra Vedanta. Justamente por isso que eu falei, que o Mário me trouxe, né? Essa informação que está escrito no livro O Valor dos Valores, que é o livro de Dayananda, que o Mário está lendo agora, que é o mesmo mestre aqui do James, né? Que ele fala que o Shravana, muitas vezes, por si liberta. Então, em que ocasião que o Shravana, que é a exposição ao conhecimento, liberta? Exatamente nesses casos que você tá trazendo. Tem gente que já chega sabendo que é isso. E aí olha e fala, caramba, é isso. E se ilumina a partir desse contato, sem precisar contemplar, internalizar, porque eles já fazem isso. Eles só não sabem que isso chama Vedanta. Entendeu? E aí, quando descobrem, eles se iluminam. Então, é super possível.
é realmente isso. Tem muitos vedantinos anônimos aí que ainda não se deram conta. Tem um monte. E quando a gente vê, né, na nossa ancestralidade, que a gente vê aquela vozinha, aquela tiazinha sábia, satívica, que ama todo mundo. O que é aquilo, gente? É Vedantina, é uma manifestação do Vedanta, né? Essas pessoas amorosas que compreendem todo mundo, são todos vedantinos, já entenderam, né? Já conseguiram reconhecer o ser e saber que são, né, o ser também. Só para elas pode faltar aí esse reconhecimento dessa fonte que se chama Vedanta, né? Então, tudo é possível. Eu acredito realmente nisso que você está falando, porque eu também vejo esse fenômeno acontecer por aqui. Eu acredito também, porque eu comentei com alguém, não sei se foi com o Cris ou com alguém, que eu percebo que tem pessoas que às vezes não precisa de... Ela já está ali, eu falo, nossa, tão iluminada, né? Então, eu tenho algumas pessoas ao meu redor que eu falo, cara, essa pessoa não precisa, né? Ela já, mas ela não sabe. Eu comentei com alguém isso, porque eu vim percebendo quando você se torna um Vedanta, que você vai estudando, você vai falando, nossa, né? Aí você fala, vou comentar, não vou, deixa a pessoa Tantos no bebês processo. anônimos por aí, né, Val? Ah, tem um monte aí. Eu não, muito bom. É isso A mesmo. Paty tem uma tia que a gente brinca que é o Dalai Lama. Meu, é surreal. A vida vai lá, pega um bonde, dá nela, assim, um monte de coisa, e ela... Bem, não é assim, enfim, ela é uma vedantina Dalai Lama, tenho certeza. Ela deve ser... E é engraçado que, até pegando um pouco da fala do Val, que às vezes é bom nem falar, porque a gente, eu não sei com vocês, mas às vezes até falar é atrapalhar o processo do outro. Se eu falar, eu vou colocar tanto rótulo na cabeça dessa pessoa que é melhor que ela continuar praticando sem saber a teoria por trás. Porque até esse livro é muito bem escrito, porque se eu pego e revejo como eu aprendi, ele é complicado no começo, muito complexo. Só que a forma como ele é explicado e a forma como os exemplos vão vindo vai formando esse quebra-cabeça. Então, muitas vezes a gente fala, isso já aconteceu comigo, tentar trazer a teoria na prática da pessoa é atrapalhar tudo. Então, é melhor às vezes nem falar. É verdade, tem isso também. Tem gente que tem uma outra forma de perceber as coisas, né? E que esse conhecimento mais catedrático, mais estruturado, pode atrapalhar mesmo essa manifestação mais livre, né? E essa sabedoria é Vedanta, né? Saber contemplar e lidar com esse Vishesha Dharma, né? Esse Dharma situacional. Tem coisa que vai ser legal e tem coisa que pode não ser legal. Então, é aquela história do Vishesha Dharma que ele fala da mentira branca ou da ocultação, né? Ocultação pelo Dharma, é isso que você está falando. É melhor ocultar isso daí, porque vai complicar mais, porque está funcionando do jeito que está, e está tudo certo, né? Porque no final das contas, a meta não é virar vedantino, a meta é a libertação, né? Ninguém quer um rótulo de... A gente não está aqui pelo crachá de vedantino, a gente está aqui pela libertação. Sair dessa rede maluca de sofrimento, né? É isso, gente. Que lindo, que bom. Essa troca muito rica sempre, né? Muita gratidão por vocês, por toda a partilha. E então eu convido vocês a fazer a nossa oração final, nosso mantra da plenitude. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti.
Gratidão a todos. Gratidão. Boa Boa noite. noite, povo. Boa noite.